Olá, tudo bem? Como é que está a sua família? Estarei sempre aqui perguntando como é que está a sua família. Porque esse mês de maio, mês da família, nós vamos fazer agora nesses dias que se aproxima o final do mês, nós vamos fazer mensagens sobre família. Primeiro dia falamos sobre a primeira família, Adão e Eva. Hoje, segunda mensagem, nós vamos falar sobre filhos. Porque quando Deus disse, sejam férteis, multipliquem-se e encha a terra. Encher a terra de filhos, netos, bisnetos. Então Deus mandou que Adão e Eva enchessem a terra de pessoas. E as primeiras pessoas que vão nascer de Adão e Eva são os filhos. E eu quero falar sobre filhos. O que são filhos? O salmista, no Salmo de número 127, no versículo 4, diz o seguinte, que os filhos são herança, são bênçãos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. É a recompensa que Deus nos dá. Porque quando Deus fez Adão e disse, não é bom que o homem viva só, Deus lhe deu uma mulher, e em seguida ele disse que era para ter filhos. Então filhos é uma herança, é uma recompensa que Deus nos dá. Então se os nossos filhos são bênção de Deus, recompensa de Deus para as nossas vidas, nós temos que cuidar bem dos nossos filhos. E ele diz mais, o salmista, os filhos são como flechas na mão do guerreiro, do flecheiro. O flecheiro, aquele homem que lança a flecha, ele tem a responsabilidade de saber para onde está lançando a flecha. O seu filho, o meu filho, onde eu estou lançando ele? Qual é a direção que ele deve tomar? O salmista deixa isso bem claro, né? É de responsabilidade do flecheiro para onde está lançando a flecha. Então, os filhos é como uma flecha em nossas mãos. Nós temos que direcionar. Para onde eu estou direcionando meu filho? Que nós tenhamos essa responsabilidade de direcionar os nossos filhos para um bom caminho. E no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz o seguinte, ensine a criança o caminho que deve andar. Ensine a criança, ensina a seus filhos qual é o caminho que ele deve andar. Mas não somente ensinar ou mandar, é você ir junto com ele. Meu filho, vamos por este caminho? O pai e a mãe têm que ser exemplo para os seus filhos. Ensine o caminho que a criança deve andar, para quando ele ficar velho, ele não ter se desviado dos caminhos. Porque se desde pequenininho ele vai tendo um caminho que o pai está ensinando, ele vai até a sua velhice, sempre naquele caminho que o pai ensinou. Por isso que é importante a gente saber, primeiro que os filhos são heranças, são recompensas, são bênçãos que Deus nos dá. Agora está em nossas mãos os nossos filhos. Um dia nós vamos prestar conta a Deus, né? Deus está aqui, os filhos que o Senhor me deu, que o Senhor me recompensou. É uma recompensa, é uma bênção, é um presente de Deus, os nossos filhos. Como você tem criado os seus filhos? Como nós temos criado os nossos filhos nessa época de hoje? Está um pouco difícil, né? Os meus pais me ensinaram algumas coisas. Eu já ensinei algumas coisas aos meus filhos. Os meus filhos vão ensinar os filhos dele. Aí eu fico pensando, como vai ser a próxima geração? Eu sou dos anos 60. Os anos 60, 70, 80, essa geração não tem mais, né? Está se acabando. Que geração boa! Os anos 60, 70 e os anos 80. Muito bom. Quem nasceu nesta época de 60 a 80 sabe como foi bom viver sem o celular. Foi bom.
Tá bom, né? Hoje tá bom. Nós temos a facilidade de levar a palavra de Deus para as pessoas através das redes sociais. Você que não se inscreveu ainda no YouTube, se inscreva. Tem muitas mensagens para a gente refletir, inclusive mensagens sobre celular, que hoje em dia as crianças é direto no celular, né? Criança de 2 anos sabe mexer melhor do que eu, já tenho 62. É? Criança de 2 anos mexe melhor no celular do que eu, que tenho 62. Então é isso que a gente está vendo como é que está a geração de hoje. Mas vamos ter o cuidado em cuidar das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos netos. Se a gente não pode opinar diretamente na criação, porque hoje as criações estão diferentes, a gente pode ficar observando, né? Observar. Porque quando a gente vai falar, às vezes o filho diz, não, criação dos meus filhos, quem cuida sou eu, né? Mas que Deus abençoe. Deus colocou em nossas mãos os nossos filhos. Deus colocou em suas mãos os seus filhos. Cuide bem e um dia preste conta com Deus. Daqui, Deus, o presente que o Senhor me deu. Os meus filhos em tuas mãos. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.